A regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital, ela vem para facilitar os cálculos de limite. Então, a gente já viu como é que calcula limite. Então, assim, ó, quem é o limite? Vou perguntar assim, calcule o limite de x, vou colocar assim, de 3x sobre x menos 2, quando x tende a 5. Olha só, quando x tende a 5, a gente tem uma função linear em cima, a gente tem uma função linear embaixo. 5 menos 2 dá 3. Posso fazer essa conta. 3 vezes 5 dá 15. Ah, então esse limite aqui seria 15 sobre 3, que é 5. Beleza. Ah, mas limite é só isso? Não é só isso, porque a gente geralmente não estuda nos pontos que são pontos que não dão problema. Quais limites que geralmente a gente estuda? A gente pega esse limite aqui e a gente vai estudar 3 limites envolvendo ele. Um dos limites que a gente vai estudar é tendendo... Vou colocar de novo, né? Atendendo a 2, por exemplo. O que acontece quando tende a 2? Uai, aí em cima está tendendo a 6, mas embaixo está tendendo a 0. Então, eu posso escrever 6 sobre 0? Não pode. O limite, ele me fala de um comportamento. O limite fala assim, olha, quando você está estudando, aproximando de 2, o que acontece com aquela função? Então, eu estou com essa função aqui, ó, a função é 3x sobre x menos 2. O domínio dela exclui o 2. Então, eu já sei que eu não posso calcular no 2. Mas, se eu estiver estudando, tendendo a um número 2 pela direita, o que é 2 pela direita? Olha, o número 2 está aqui, aproximar de 2 pela direita. Então, olhando para o quadro aqui, olhando para o computador, o que é 2 pela direita? É um pouquinho maior que 2. Não é substituir esse número, viu, gente? Não é faça 2,01, é pensa que você está com um número um pouquinho maior que 2. Um pouquinho maior que 2 menos 2, qual que é o sinal disso? Positivo. Então, o meu numerador é 6, que é positivo, e o meu denominador é 0, que é positivo. Números positivos multiplicados dá positivo. Então, qual é o comportamento mais infinito? Professor, mas que conta que você fez aqui? Eu estou fazendo isso, olha. Eu estou virando para vocês falando assim, olha, o numerador é um número e o denominador tende a 0. Então, esse limite não existe, ele vai para o infinito com certeza. Só que eu estou estudando o sinal disso, porque isso vai me ajudar a esboçar o gráfico dessa função. Então, esse limite aqui é um limite importante na hora que eu estiver esboçando o gráfico. O 2 está fora do domínio, então vai ser uma reta tracejada. Então, quando eu for lá na minha função e for esboçar, o que vai acontecer com essa função? À medida que aproxima de 2 pela direita, isso tende a mais infinito. Agora, o que acontece quando eu tenho tendendo a mais infinito? Aí está dando infinito sobre infinito, ó. Uai, infinito sobre infinito, o que acontece? Ah, infinito sobre infinito, não posso calcular, igual 0 sobre 0. Ah, o que a gente fazia nesse caso? A gente colocava o x em evidência. Ou, se preferirem, a gente dividia tudo por x. É um outro jeito que também, ó, dividir tudo por x e colocar o x em evidência é análogo, tá, gente? Então, eu poderia simplificar esse x com esse, simplificar... Não posso simplificar esse aqui, não. Esse x que eu dividi aqui embaixo, eu vou ter que separar em 2, ó. Agora sim. Aqui em cima vai ficar 3 e aqui embaixo vai ficar x sobre x dá 1, menos 2 sobre x, quando x tende a mais infinito. Ué, quando x tende a mais infinito, 2 sobre o número que tende a infinito, esse limite dá 0. Então, quanto que vai dar esse limite? 3. Então, para que vai servir a regra de L'Hopital? Para facilitar um cálculo de um limite igual a esse. A regra de L'Hopital vai ajudar nesse limite de cima? Não vai. Esse limite de cima aqui não é ajudado pela regra de L'Hopital. Esse limite de baixo é. Por quê? A regra de L'Hopital ela vai ser exclusiva para quando a gente estiver fazendo análise, pensando, não pode escrever igualdade com isso, mas analisei e vi que o numerador vai para infinito e o denominador também. Então, eu estou com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, se estou com infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital. Outro caso que também pode usar a regra de L'Hopital é quando tem 0 sobre 0. Então, imagina que a gente está com esse limite aqui, ó, x menos 4 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Ah, isso aqui está dando 4 menos 4, 2 menos 2. Ah, então o jeito que a gente fazia antes era fatora em cima, isso aqui é um produto de x menos 2 que multiplica x mais 2, limite
é estudar quando aproxima de 2, mas não é 2. Então, eu posso simplificar esses dois números que eu não estou simplificando 0 com 0. Aí virou só x mais 2, aí fica 2 mais 2, que é 4. 2 mais 2, já vou escrever a resposta. 4. Beleza. Esse limite aqui, quando a gente começou a fazer a conta, a gente viu que estava dando um 0 sobre 0. Então, significava que tinha coisas que dava para a gente reescrever. E a gente conseguiu simplificar. Então, quando eu tenho indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, que é o caso desse, a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então, quando que eu vou usar a regra de L'Hopital? Quando eu tiver indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Só, única e exclusivamente nesses dois casos. E a regra de L'Hopital fala o seguinte, que o limite de uma função dividida por outra, se é 0 sobre 0, infinito sobre infinito, é uma divisão. Ó. Eu estou com uma função no numerador, uma função no denominador, e as duas estão tendendo ou a 0 ou a infinito. Quando eu estou fazendo uma análise tendendo a um valor aqui, ou a ou infinito, tá? Um limite igual a esse. Se tiver alguma dessas indeterminações, ou seja, se for isso ou isso, o que a gente pode afirmar pela regra de L'Hopital? Que esse limite se transforma em um outro, que é derive em cima e derive embaixo. Derive em cima e derive embaixo. Então, eu não estou simplificando nada, não estou fazendo, eu estou deriva e deriva. Isso aqui é verdade se esse limite existir. Se esse novo limite existir, a gente chegou numa coisa que é verdadeira, podia fazer essa transformação. Então, nesse primeiro exercício que a gente fez aqui, ó, então a gente fez 3 exercícios. Esse primeiro exercício que a gente fez, eu poderia usar a regra de L'Hopital? Não, está dando número sobre 0. Número sobre 0 não pode usar a regra de L'Hopital. Número sobre 0 eu já sabia que isso dá infinito. Esse número sobre 0 é na análise, eu não escrevi igual a ele, eu nunca escrevo 0 no denominador. Aproximou de 0, foi para infinito. Agora, essa função aqui, ó, que a gente tem, eu poderia pensar usar a regra de L'Hopital, porque a gente tinha visto que estava dando infinito sobre infinito, olha. Então, o que é usar a regra de L'Hopital para calcular esse segundo limite aqui, ó? Então, a gente está fazendo o mesmo limite, só que de uma outra maneira agora. A regra de L'Hopital vai falar isso. Ó, o que a gente vai fazer? A regra de L'Hopital vai dizer que eu posso pegar isso aqui, quando tendia a mais infinito, estava dando infinito sobre infinito. Ó, essa conta que a gente acabou de fazer aqui em cima. Ah, meu Deus. Eu fiz coisa errada. É esse aqui que eu quero deslocar. A tecnologia ainda ganha de mim, né? Então, esse aqui. Então, olha só. Esse segundo aqui, que a gente já tinha conferido que era infinito sobre infinito, a gente vai usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital era deriva em cima, deriva embaixo. Então, o mesmo limite, estava tendendo a mais infinito, continua tendendo a mais infinito. Então, vai ficar o mesmo limite, quando tende ao mesmo mais infinito, vai ser transformado. Quem que é a derivada de 3x? 3. Quem que é a derivada de x menos 2? Aqui não é 1? Derivada do x é 1. A derivada do menos 2 é 0. Então, dá 3 sobre 1. 3 sobre 1, quem que é o limite da constante? 3. Uai, a gente já tinha visto que esse limite dava 3. A gente já sabia disso. Então, só que a gente teve que fazer como? Colocando x em evidência para simplificar e tal. A regra de L'Hopital, ela vem facilitar esse cálculo desse limite. Por que a gente não vê antes, então? Porque usa derivada. E aí, como é que eu explico derivada se a derivada era um limite? Então, a gente precisou de limite para falar de derivada e agora a gente vai usar a derivada para facilitar o cálculo de limite. Não só facilitar, como possibilitar. Tem alguns limites que a gente não resolve sem ser com regra de L'Hopital, tá, gente? Então, a regra de L'Hopital, ela vai aumentar o leque de limites que a gente sabe calcular. Então, naquele outro limite que a gente tinha, que era 0 sobre 0, olha só. Então, a gente fez esse terceiro exercício aqui. Ah, fatorou, porque estava dando 0 sobre 0, então o jeito de fazer era assim. Agora, usando a regra de L'Hopital, tendia a 2, continua tendendo a 2. O meu numerador, eu vou calcular a derivada dele. Quem que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Derivada de 4, 0. Quem que é a derivada do denominador? Derivada de x, 1. Derivada de menos 2, 0. Então, quanto que vale esse limite? Limite de 2x quando x tende a 2. Ah, então essa função aqui é uma função
que é a reta, então basta substituir, porque ela era contínua, beleza, deu 4. Ah, a gente já sabia que tinha dado 4. E essa também deram uma reta. Então, a gente está calculando o limite de um jeito mais fácil. A regra de L'Hopital permite isso. E aí, alguns limites que a gente aumenta a quantidade de limite que a gente pode fazer. Por exemplo, quem que é o limite de x sobre e elevado a x quando x tende a mais infinito? E elevado a x é aquela função que só cresce, tal, então ela vai para infinito. Então, eu estou com infinito no numerador, que é o x. O denominador vai para infinito. Então, ó, fazendo análise, pensando. Não precisa escrever nem esse pensamento para mim, não, tá, gente? Ó, o que acontece, então? Eu vou usar a regra de L'Hopital. Então, eu tenho que avisar que eu estou usando a regra de L'Hopital no sentido de fazer a conta, né? Quem que é derivada do x? 1. Quem que é derivada do e elevado a x? É elevado a x. Então, agora eu vou estar com 1 dividido por uma coisa que tende a infinito. Então, esse limite dá 0. 1 sobre uma coisa que cresce, 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 esse limite dá 0. Então, a regra de L'Hopital foi usada aqui para calcular esse limite. Antes, a gente não sabia calcular esse limite. Outro limite que a gente poderia pensar envolver essa função x é elevado a x quando x tende a menos infinito. Aí algumas pessoas, então vamos usar a regra de L'Hopital. Vamos analisar. O numerador está indo para menos infinito e o denominador, a função e elevado a x, ela tinha esse comportamento, ó. Quando x tende a menos infinito, ela tende a 0. Então, isso está dando infinito sobre 0. Então, não pode usar a regra de L'Hopital nesse caso. Um dos motivos que a gente não ensina a regra de L'Hopital bem no início é porque a regra de L'Hopital, depois que se aprende ela, tem um monte de gente que acha que vai usar ela o tempo inteiro. E não usa ela o tempo inteiro. Tem que ver a hipótese. Tá com 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito? Aí sim usa a regra de L'Hopital. Caso contrário, não pode usar. Então, mas como é que resolve essa função aqui? Essa função aqui ela é do tipo x é elevado a menos x quando x tende a menos infinito. Ó. Esse x aqui, ele sobe. Quando eu estou com menos infinito aqui, aqui vai ficar mais infinito. É elevado a mais infinito tende a infinito. Então, vai ficar assim, ó, um número muito grande negativo multiplicado por um número muito grande positivo. Então, isso vai ficar menos infinito. Infinito vezes infinito dá infinito. Com qual sinal? Um é negativo, outro é positivo. É sempre positivo, né, gente? Esse gráfico da função exponencial é um gráfico que vocês não podem esquecer, viu? Esse gráfico aqui da e elevado a x, ó, ela aproxima do eixo aqui, mas ela é positiva, ela cresce, cresce, cresce. Então, aqui ela fica próxima de 0. Por isso que eu falei menos infinito sobre 0, ó, porque aqui ela tende a 0. Mas aqui eu estou com e elevado a mais infinito. Por quê? Porque menos vezes menos, aí ficou mais infinito. Então, por isso que deu menos infinito. Então, não pode usar a regra de L'Hopital aqui, ó. Não use L'Hopital nesse caso. Não pode. Se usou, dá outra coisa, fica errado. Tende a menos infinito, fica bem pertinho, mas positivo ainda. E ele tende a mais infinito. Se a gente for esboçar agora o ln de x, olha o gráfico do ln de x. É o inverso daquele ali. Então, o domínio da função exponencial é reais, o conjunto imagem é maiores do que 0. Como a gente fala de inversa, o domínio da ln é maiores do que 0 e a imagem é reais. Isso aqui, ó, a gente usa muito essa ideia de que tem que saber, olha, quem é o domínio da e elevado a x e quem é o domínio da ln, essas funções que são inversas uma da outra, isso aqui é fundamental, principalmente quem é da administração. Ó, domínio, reais, imagem. Imagem são os valores de y. Ó, agora, quem é o domínio dessa? O domínio dessa é o que é a imagem daquela, porque é inversa. Ó. Então, o domínio é maiores do que 0. Então, não pode calcular ln de número negativo. Como é que eu sei disso? Porque eu conheço essas duas funções. Eu não posso... A função ln só existe para maior que 0. Então, quem que é ln de 0? Não posso nem pensar em falar. Ó. Mas quando tende a 0 pela direita, o comportamento da ln é ir para menos infinito. Isso tem que saber. Esses dois gráficos aqui, ó, é para estar na cachola aí, ó. Vai usar. Pelo menos em matemática 1, agora no final, vai usar muito, tá, gente? Com certeza. Os dois ou um dos dois, isso aqui eu vou cobrar com certeza, tá? Então, assim, é fundamental saber esses dois esboços desse gráfico e tudo que está escrito neles. O que significa tudo que está escrito nele? Quando tende a menos infinito, aproxima de 0.
Quando tende a mais infinito, cresce, vai para mais infinito. A ln, quando tende a mais infinito, vai para infinito também, ó, vai crescendo, tá? Então, essas informações que a gente vai usar aqui, ó. Opa, aqui. Cadê o ln que eu escrevi? Esse gráfico aqui, ó, do ln, quando tende a mais infinito, tende a infinito. Então, fazendo só análise, eu não posso fazer conta com infinito, viu, gente? Se colocou igual a infinito, tá errado. Não faz conta com infinito. Infinito é comportamento, é análise. Então, eu estou só pensando, nem preciso escrever, estou pensando. Mas como vocês não podem ver meu pensamento, eu escrevo para vocês verem o que eu estou querendo dizer, né? Ó, então, eu estou com infinito dividido por quanto? Infinito. Ah, então, nesse caso, eu posso usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital tem essa hipótese, infinito sobre infinito. Derivada de ln de x, 1 sobre x. Derivada de x, 1. Quando x tende a mais infinito. Então, olha qual o limite que eu estou, ó. 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. 1 sobre o número que cresce, tende a zero. Então, esse limite dá zero. Esse é um limite que a gente não tinha jeito de calcular antes de conhecer a regra de L'Hopital. Okay? Então, a regra de L'Hopital eu não estou demonstrando. A regra de L'Hopital, ela tem aquele enunciado que é: pegue, esse passo aqui, então, que a gente fez foi: verificamos que pode usar a regra de L'Hopital. Então, o que a regra de L'Hopital faz? Pega a função, deriva a função. Pega a função, deriva a função. Transforma um limite em outro. Se esse limite existir, se a gente conseguir fazer, beleza, deu certo a regra de L'Hopital, o uso dela. Então, deu zero esse limite, existiu.